Olá, eu sou o professor Bruno Maciel e hoje teremos aulas sobre lógica, da disciplina Lógica, com foco em programação. Vamos dar sequência ao conteúdo que a gente vinha estudando e hoje o foco da disciplina é tratar sobre diagrama de blocos. Vamos lá. Antes de explicar o que é um diagrama de blocos, vamos explicar fluxograma. Fluxograma é uma palavra bastante comum em diferentes áreas de conhecimento. Então vamos partir desse ponto até chegar em diagrama de blocos. Então, fluxograma é uma ferramenta usada pelos profissionais da área de análise de sistemas. Tem por objetivo descrever o fluxo de ações de um determinado trabalho lógico, seja manual ou mecânico, especificando os suportes usados para os dados e para as informações. Pode ser feito em qualquer nível de abstração, ou seja, eu posso ocultar alguns detalhes ou eu posso especificar mais detalhes. Aí vem aqui aquela questão que a gente viu na aula passada, que trata a abstração. E este recurso, fluxograma, utiliza símbolos convencionais que foram especificados nesta norma ISO e permite poucas variações. São utilizados essa simbologia formado por desenhos geométricos básicos. Então, a ferramenta de fluxograma, ela segue uma norma, que é a norma ISO 5807 de 1985, que especifica quais os símbolos e como utilizar cada um desses símbolos dentro da construção de um fluxograma. Aí chegamos agora em diagrama de bloco. Também conhecido como diagrama de fluxo, a grande importância agora é não confundir com diagrama de fluxo, ou melhor, não confundir com o fluxograma, que a gente acabou de ver, que ele respeita a norma ISO, então eu tenho algumas regras que precisam ser seguidas para a utilização deste recurso fluxograma. O diagrama de bloco ele já é mais flexível. É comum profissionais de desenvolvimento de programas utilizarem diagramas de fluxo a fim de melhorar as explicações, as especificações de tarefas que serão desenvolvidas dentro de um sistema. Tá, então este recurso diagrama de bloco tem por objetivo descrever o método e sequência de ações a serem estabelecidas para um computador. Então, eu vou mapear uma tarefa, aí dentro dessa tarefa eu tenho etapas. E essas etapas elas serão seguidas a fim de ter um resultado. Pode ser feito em qualquer nível de abstração. Então, uma característica semelhante em relação ao fluxograma é que ela pode ser desenvolvido, especificado, descrito, desenhado em qualquer nível de abstração. Aí, o nível de abstração a ser utilizado para especificar o diagrama, ele precisa ser de acordo com o público. Ou seja, se o diagrama de bloco está sendo especificado para desenvolvedores de sistema, é importante especificar
alguns detalhes interessantes necessários para o desenvolvimento da tarefa. Se o diagrama de bloco está sendo desenvolvido para modelar uma tarefa para um público, por exemplo, o cliente de um programa, este cliente de programa, dependendo do seu nível de conhecimento específico na área, pode não ser tão interessante especificar tantos detalhes técnicos do funcionamento da tarefa para a compreensão do resultado final. Então, o nível de abstração, ele precisa ser dosado de acordo com o público-alvo. Especificar muitos detalhes em um diagrama e o público-alvo não ser da área, ou seja, não ter um conhecimento técnico aprofundado em desenvolvimento de software, pode dificultar um pouco a interpretação do diagrama de bloco. Mas isso é tudo questão de convenção, de público. Então o nível de abstração ele precisa ser dosado. Uma hora você precisa ter mais detalhes, ou seja, menos nível de abstração. Em outro momento você precisa ter mais detalhes, ou seja, diminuir o nível de abstração. Aí, o diagrama de bloco também utiliza a simbologia composta por símbolos geométricos, os quais estabelecerão as sequências de operações a serem efetuadas em processamento computacional. Ou seja, a gente tem por objetivo simular, a gente está fazendo uma simulação de como o computador resolveria aquela tarefa. Então a gente tem que especificar os detalhes, os passos que aquela tarefa precisa ser desenvolvidos a fim de chegar no resultado final. Então todas essas etapas precisam ser especificadas com algum nível de abstração. Pode ser pouco ou muito. Dependendo do problema que a gente vai tratar, aí a gente vai especificar os níveis de abstração. Então, o grande detalhe aqui do diagrama de bloco está em nível de abstração. Então, a gente precisa ficar muito ligado em relação a esses níveis de abstração. Não podemos ocultar muitos dos detalhes, porque acaba ficando difícil entender quais os passos para a resolução de uma tarefa. Então, dependendo do problema, a gente precisa colocar mais ou menos detalhes. Isso, por exemplo, se vier em um exercício, o exercício pode especificar, olha, eu preciso que você coloque o máximo de detalhes para especificar a tarefa para resolver esse problema. Então a gente entra agora na parte de raciocínio lógico. Então o diagrama de bloco, ele permite, a partir do seu ferramental de recursos, que são símbolos, permite codificar, ou seja, especificar como uma tarefa precisa ser resolvida a fim de solucionar um problema que foi tratado. Então, o algoritmo é o resultado final composto por o recurso diagrama de bloco e a conexão dessa simbologia especificada no diagrama de bloco. Isso é o algoritmo. Então a gente vai ter etapas onde vamos especificar o início e o fim. E o que no meio deste início e fim é realizado. Então, as etapas que vão compondo o algoritmo serão detalhadas por meio da simbologia presente no diagrama de bloco. Então, envolve raciocínio lógico para interpretar o problema e propor uma solução para aquele problema.
Em relação à simbologia, né, os símbolos que são utilizados no diagrama de bloco, há outros símbolos que essa maneira, né, essa simbologia, esse recurso de diagrama de bloco nos fornece. Mas vamos utilizar estes símbolos que eu especifiquei aqui nesses slides para tratar nossas tarefas. Então, o primeiro símbolo é conhecido como terminal. Ele é usado no início e fim do programa. Então, em uma tarefa que eu estou especificando em um diagrama de bloco, eu obrigatoriamente terei, no mínimo, 2 símbolos desse daqui, onde eu vou especificar o começo e o fim da minha tarefa. O outro símbolo é o símbolo de processamento. Então, o símbolo de processamento é exatamente esta simbologia daqui. Pode perceber que ele é um retângulo. Aqui a gente tem uma espécie de elipse e aqui a gente tem uma espécie de retângulo. Então, ele é usado para especificar o processamento de uma tarefa. Ou seja, ele é utilizado para especificar a ação de alguma coisa. Ele é utilizado para dizer que algo está a ser feito, algo está a ser realizado. Por exemplo, eu posso ter um símbolo desse com uma descrição da tarefa, por exemplo, somar 2 números. Pronto. Então, quando for utilizado este recurso, este símbolo, ele vai calcular 2 números. Então, independente dos números, ele sempre vai calcular a soma desses 2 números. Então, o processamento que envolve este símbolo e envolve a tarefa que ele é responsável, no caso, a soma de 2 números, é o processamento especificado neste símbolo. Então, o processamento ele vai mudar de um problema para outro. Então, eu posso especificar diferentes processamentos de tarefa a partir do uso desse retângulo. Um outro símbolo que vamos utilizar é o símbolo de entrada e saída. Tá vendo que ele não é um retângulo, ele é um pouco inclinado para o lado. Então, este símbolo, esta simbologia é utilizado em operações de entrada e saída de dados. Ou seja, se eu vou ter uma interação onde o usuário vai entrar com algum dado, vamos imaginar que o usuário, eu estou especificando um programa, esse programa vai somar 2 números. Então o usuário ele vai entrar com 2 números, que são os números que serão somados. Então este símbolo ele será utilizado para especificar a entrada desses 2 números. Após o processamento da soma desses 2 números, eu posso voltar a utilizar esta simbologia para especificar, apresentar o resultado do processamento nesta simbologia. Aí, um outro símbolo muito importante é o símbolo de decisão, que é este daqui. Então, ele é utilizado para indicar uma decisão a ser tomada. Um diagrama de bloco, ele possui um fluxo que pode ser mudado para outro fluxo a partir de uma tomada de decisão. Então, um fluxo ele é direcionado e essa direção é definida a partir desta linha de fluxo. Então, os símbolos do diagrama de bloco são conectados por uma seta. Então, esta seta vai indicar a sequência das etapas a serem tomadas. Então,
se em determinado momento do fluxo da sequência das etapas tiver especificado uma simbologia de decisão, como essa daqui, então esta decisão ela pode ter duas condições, uma condição, por exemplo, como entrada aqui eu posso especificar a saída da soma que foi realizada no cálculo da soma. Então eu posso colocar dentro dessa minha decisão uma condição do tipo: se soma maior que 10, aí eu vou para um caminho, ou seja, eu posso especificar um caminho que define que a soma é maior que 10. Então, soma maior que 10. Então, se a soma for maior que 10, eu sigo esse caminho. Aí, se a soma não for maior que 10, então eu sigo um outro caminho. Então aqui é o caminho do não. Caminho do não. E aqui o caminho do sim. Caminho do não e o caminho do sim. Então, nesta condição especificada, eu tenho uma decisão de sim ou não. Eu posso especificar outras decisões que podem resultar em mais de dois caminhos. Então vamos dar sequência. Agora vamos enriquecer esse nosso conteúdo com algumas definições básicas. Segundo Manzano e Oliveira, 2008, muitas pessoas gostam de falar ou julgar que possuem e sabem usar o raciocínio lógico, que é complicado. Porém, quando questionadas direta ou indiretamente, perdem essa linha de raciocínio, pois ele depende de inúmeros fatores para completá-lo, tais como calma, paciência, conhecimento, vivência, experiência, versatilidade, criatividade, ponderação, responsabilidade, autodisciplina, entre outros. Então, o raciocínio lógico é uma atividade intelectual que exige calma, principalmente, envolve também experiência, criatividade, envolve estas características que eu acabei de falar. Para usar a lógica, precisamos usar a lógica para a gente conseguir resolver um problema de forma sequencial, em etapas. Então, até chegar a esta lógica, é necessário ter o domínio sobre o pensamento, bem como saber, ou seja, saber pensar, ou seja, possuir a arte do pensar. Pô, professor, eu não sei pensar? Não, todo mundo sabe pensar. O que eu estou tentando argumentar é que a maneira como utilizamos a lógica, ela pode ser melhor especificada para melhor representar as etapas da resolução de um problema. Então, alguns definem o raciocínio lógico como um conjunto de estudos que visa determinar os processos intelectuais que são as condições gerais do conhecimento verdadeiro. Outros preferem dizer que é a sequência coerente, regular e necessária de acontecimentos, de coisas ou fatos, ou até mesmo que é a maneira do raciocínio particular que cabe a um indivíduo ou a um grupo. Então, esta definição que eu acabei de explicar, ela tem como particularidades definir esta sequência coerente, que é exatamente as sequências que a gente precisa especificar para a resolução de um problema.
e precisamos utilizar um modo particular de raciocínio para especificar essa tarefa. Então, apesar de o problema ele ser de soma, por exemplo, as diferentes pessoas podem especificar maneiras diferentes do mesmo programa, realizar a soma e apresentar um resultado. Eu posso incluir uma etapa a mais, ou uma etapa a menos, eu posso ter mais detalhes, ou seja, menos abstração na especificação deste programa. Logo, pode-se entender que lógica é a ciência que estuda as leis e critérios de validade que regem o pensamento e a demonstração, ou seja, a ciência dos princípios formais do raciocínio. Mas qual a necessidade de usar a lógica em diagramas de blocos? Então, a lógica ela serve para tudo em toda a vida. Aí a gente tem formalizações da lógica em campos como matemática. Aí a gente tem a lógica clássica e a não clássica e outras variações da lógica. Então, usar a lógica é um fator a ser considerado por todos, principalmente pelos profissionais de tecnologia da informação, ou seja, quem trabalha com desenvolvimento de programas, análise de sistemas e suporte a esses programas, pois o seu dia a dia dentro das organizações é solucionar problemas e atingir os objetivos apresentados por seus usuários com eficiência e eficácia, utilizando recursos computacionais e ou automatizados mecatronicamente, ou seja, envolve eletrônica e mecânica. Então, saber lidar com controle de planejamento e de estratégia requer atenção e boa performance de conhecimento de raciocínio lógico. Então, os mais variados problemas eles ocorrem dentro de uma empresa e a capacidade de resolver esses problemas de modo rápido, eficiente, cai muito esse peso em cima desses profissionais, como os programadores, os analistas e o pessoal de suporte. Então, os problemas eles são sempre alguns se repetem, mas há muitos problemas novos. E é preciso conhecimento e raciocínio rápido para a tomada de decisões na resolução desses problemas. Porém, é necessário considerar que ninguém ensina ninguém a pensar, pois todas as pessoas normais possuem o dom do pensamento. Então, por exemplo, agora, durante essa aula, eu não estou ensinando ninguém a pensar. Eu poderia até dar algumas dicas para que facilitem o entendimento de vocês, para que vocês pudessem estimular o pensamento. Mas assim, eu não consigo fazer com que as pessoas aprendam ou pensem. Então eu sugiro, eu indico, mas fazer alguém pensar não é possível. Ainda continuando, né, a necessidade de usar a lógica, o objetivo aqui dessa aula é mostrar como desenvolver e aperfeiçoar melhor essa técnica, que é o raciocínio lógico e o diagrama de bloco. Lembrando que para isso você deve ser persistente e praticá-la constantemente. Então, praticá-la constantemente é a palavra-chave do slide, chegando à exaustão sempre que necessário. Então, este tópico marcado aqui é muito importante. Então, procurem de fato se exercitarem, resolver os exercícios que serão propostos e não ficarem acomodados,
em aumentar o nível de abstração para resolver os exercícios. Então, neste momento inicial, que a gente está começando a aprender a utilizar esse ferramental, diagrama de bloco, mais raciocínio lógico, é importante que vocês especifiquem os exercícios, resolvam os exercícios, as tarefas que a gente vai propondo ao longo do curso, com o máximo de detalhe possível. Vocês podem começar especificando poucos detalhes e depois amadurecer esse diagrama com poucos detalhes em diagramas com rico em detalhes, ou seja, muitos detalhes. A aplicabilidade da lógica no auxílio do desenvolvimento de programas. Então, é comum que profissionais da área de tecnologia da informação prefiram preparar um programa iniciando o seu projeto com uma forma de demonstrar o pensamento do raciocínio de modo concreto e linear, que é um elemento abstrato, ou seja, é muito comum os programadores ou o analista especificar a resolução do problema a ser feito utilizando uma notação gráfica. E essa notação gráfica, por muitas vezes, é o diagrama de bloco. Então, o diagrama de bloco ajuda a especificar e propor uma solução para determinado problema. Então, o diagrama de blocos é um instrumento que visa estabelecer visualmente a sequência de operações a ser efetuada por um programa de computador. A técnica de desenvolvimento de diagrama de blocos permite ao desenvolvimento uma grande facilidade na posterior codificação do programa em qualquer uma das linguagens de programação. Então, o que precisa ficar claro é que a disciplina ela vai conseguir orientar vocês na resolução de problemas independente da linguagem de programação. Como aquela simbologia será traduzida para uma linguagem específica, aí vai variar de uma linguagem a outra. O diagrama de blocos, ou diagrama de bloco, é uma ferramenta que possibilita definir o detalhamento operacional que um programa deve executar, sendo um instrumento tão valioso quanto é uma planta para um arquiteto. Então, aquele desenho que especifica a arquitetura, ou seja, especifica a maneira como as coisas precisam ser projetadas, é tão importante para o arquiteto, assim como o diagrama de bloco, que é essa notação visual para especificar a resolução de uma tarefa. A técnica mais importante no projeto da lógica de programas denomina-se programação estruturada. Programação estruturada. A qual consiste em consiste em programar, uma metodologia de projeto, objetivando agilizar a codificação da escrita do programa. Então, se eu tenho a especificação de um problema já descrito em uma linguagem de notação visual, e essa linguagem de notação visual já envolveu a etapa de raciocínio lógico para descrever a melhor maneira de como resolver aquele problema, isso vai agilizar a codificação da escrita do programa, pois provavelmente erros de tomada de decisão na especificação do programa serão resolvidos antes de implementar na linguagem de programação a resolução da tarefa que foi especificada ainda no diagrama visual, o diagrama de bloco, para a resolução da tarefa. Então, esta aplicabilidade facilita a depuração da leitura, ou seja, durante a leitura visual, eu posso rapidamente detectar uma falha e propor uma melhor maneira, uma solução de resolver aquele problema que eu identifiquei na minha notação gráfica.
permitir a verificação de possíveis falhas apresentadas pelos programas, facilitar as alterações e atualizações dos programas. Então, como objetivo dessas técnicas que envolvem a lógica dos programas, a gente tem esses principais pontos a serem encaixados. Deve ser composta por 4 passos fundamentais. Escrever as instruções em sequência ligadas entre si, apenas por estruturas sequenciais, repetitivas ou de selecionamento. Escrever instruções em grupos pequenos e combiná-las, ou seja, eu posso escrever diagramas de blocos com partes de um problema maior. E depois eu combino esses diferentes diagramas que eu especifiquei em tamanhos menores, né? Eu tenho um problema grande, aí eu divido esse problema grande, resolvo cada uma dessas partes desse problema e depois eu junto tudo. É o famoso dividir para conquistar. Aí eu posso distribuir em módulos do programa, os diferentes programadores que trabalharão poderão ver uma parte desse desenvolvimento da tarefa. E revisar o trabalho executando em reuniões regulares e previamente programadas, em que compareçam os programadores de um mesmo nível. Então, se eu seguir essas 4 etapas, eu consigo ter melhores chances de sucesso na identificação do problema e raciocínio lógico para propor uma solução. Então, em relação aos princípios de resolução de problemas, primeiramente é preciso entender e compreender a palavra problema. Pode-se dizer que problema é uma proposta duvidosa que pode ter numerosas soluções, ou questão não resolvida e que é o objetivo da discussão. Então, um problema é de fato algo aberto que precisa ser feito uma proposta de resolução. Então, problema é uma questão que foge a uma determinada regra, ou melhor, é o desvio de um percurso, o qual impede de atingir um determinado objetivo com eficiência e eficácia. Então, se no meu problema que eu estou modelando, utilizando o ferramental diagrama de blocos, eu identifico um erro de raciocínio. Então, este erro de raciocínio, para a minha tarefa ser bem sucedida, é um problema. Então, este problema, ele precisa ser resolvido. Então, eu preciso, para resolver, especificar um novo raciocínio com o objetivo de atingir a eficácia e a eficiência e eficácia desta resolução. Os diagramas de blocos são realmente um bom instrumento para a avaliação do problema do fluxo de informações de um dado sistema. Por este motivo, deve-se resolver um problema de lógica usando um procedimento de desenvolvimento. Então, os princípios para o uso do diagrama de blocos são esses 3. Os diagramas de blocos devem ser feitos e quebrados em vários níveis. A gente volta a tocar, né, nesta etapa, que é preciso dividir um problema. Às vezes o problema é grande, então a gente divide este problema em pequenos problemas e cada um desses pequenos problemas é proposta uma solução. Então, os primeiros diagramas devem conter apenas as ideias gerais, deixando para as etapas posteriores os detalhamentos. Então, isso quer dizer, ao primeiro momento da resolução de um problema, eu posso especificar o meu diagrama com um nível maior de abstração. E posso especificar por outros diagramas mais níveis de um menor nível de abstração, ou seja, eu posso especificar mais detalhes. Isso ajuda também no entendimento de diferentes posicionamentos
ou diferentes explicações ou interpretações do diagrama pelo público que vai ter acesso ao diagrama. Então, menor nível de abstração é melhor para o público desenvolvedor. Maior nível de abstração é melhor para o público geral. Então, para o desenvolvimento correto de um diagrama de bloco, ele deve ser iniciado de cima para baixo. Então, eu vou começar de cima para baixo a especificar a resolução de um problema. É incorreto e proibido ocorrer o cruzamento de linhas de fluxo de dados entre os símbolos. Então, eu não posso definir um caminho a ser especificado e neste caminho eu, por hora, faça um cruzamento de linhas deste jeito aqui. Então, eu devo evitar este tipo de situação. Aí eu posso utilizar um recurso de desvio, que é feito assim. Então, eu estou desviando este fluxo a partir deste tipo de notação. Mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, exemplo, uma faculdade qualquer cujo cálculo da média é realizado com 3 notas que determinam a aprovação ou reprovação dos seus alunos. Há pesos diferentes para as notas. As duas primeiras notas têm peso 4, as duas primeiras têm peso 4, logo a última tem peso 2. Então eu tenho duas notas que valem 4 e a última que vale 2. Considere ainda que o valor da média deve ser maior ou igual a 7 para que haja a aprovação. Então, dado este problema, eu preciso propor uma solução para resolver este problema de nota, que é um problema de médias ponderadas. Então, o cálculo da média ponderada, a gente consegue obter ele a partir desta especificação, onde teremos a nota final composta por a nota 1, a nota 2 e a nota 3. O peso de cada uma dessas notas em uma média ponderada é colocado exatamente desta maneira como a gente pode ver. Então, nota 1 vezes 4, porque as duas primeiras notas possuem peso 4. Nota 2 vezes 4, mais nota 3 vezes 2. A nota 3, que é a última nota, vale 2. Por isso que a multiplicação é por 2. Aí, todo mundo eu divido pela quantidade de pesos que eu incluí nessas multiplicações das notas. No caso, 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Por isso, eu tenho uma divisão por 10. Então, este problema precisa ser resolvido de alguma maneira, e esse problema ele pode ser resolvido de modo utilizando o recurso do diagrama de bloco. Por exemplo, eu posso especificar o início a partir da simbologia de início e fim, colocar um símbolo de processamento, ou seja, calcular a média e determinar a aprovação a partir do diagrama de bloco. Eu posso melhorar o nível de especificação, ou seja, se aqui eu tenho uma grande abstração para propor a etapa de resolução do problema, aqui eu já tenho mais detalhes para entender como resolver o problema. Então, eu tenho a simbologia de início, aí tem uma simbologia aqui, esse símbolo daqui, que especifica entrada ou saída de dados. Então, aqui eu estou especificando a entrada de dados. Então, o usuário ele vai passar como entrada 3 notas, que são aquelas 3 notas que o aluno vai tirar. Ele vai fazer 3 avaliações, então, como entrada a este diagrama, serão passadas 3 notas. E estas 3 notas vão ser passadas para a
a parte de processamento que calcula a média e determina a aprovação. Enfim, apresenta se houve aprovação ou não e declara o fim. Então, aquela especificação já tem mais detalhes do que a primeira, e esta terceira forma de especificar o diagrama de bloco já tem mais detalhes do que a primeira. Então, eu tenho como início, seguido do símbolo de entrada e saída de dados, onde o usuário entra com 3 notas. É calculado a média a partir dessas 3 notas. Então, eu tenho uma simbologia de decisão. Aí, se a média obtida dessas notas for maior ou igual a 7, aí eu parto para o caminho do sim. Se sim, eu apresento a palavra aprovado. Se não, ou seja, o caminho do não, então o aluno, eu apresento a palavra reprovado. E os dois finalizam o programa. Particularidades entre lógicas. Lógica linear. A técnica lógica linear é conhecida como um modelo tradicional de desenvolvimento e resolução de problema. Estruturada, a técnica de lógica estruturada é mais usada pelos profissionais de desenvolvimento de sistemas. Possui características e padrões da técnica de lógica linear. Modular. A técnica da lógica modular é usada para decompor um diagrama em partes independentes. Linguagem C. Linguagem de programação compilada, de propósito geral, estruturada, imperativa e procedural. Provavelmente, a gente vai partir de diagrama de blocos para utilizar a técnica de linguagem C, onde a gente vai, de fato, implementar uma construção para um programador executar, ou para um programa executar. Então, a lógica estruturada é uma forma de lógica com ênfase no uso de subrotinas, ciclo de repetições, condicionais e estruturas em bloco. Então, aqui eu tenho uma especificação com diagrama de bloco de uma sequência. A seta indica a sequência das operações. Aqui eu tenho uma simbologia de decisão. Eu tenho um símbolo de decisão. O símbolo de decisão eu posso partir para o caminho do sim, posso partir para o caminho do não. Eu tenho uma simbologia de repetição, ou seja, se eu seguir o fluxo, eu processo alguma coisa, entro em uma decisão, se a decisão for sim, eu volto a processar o fluxo e eu fico constantemente, enquanto essa decisão aqui for repetir a operação de processamento. Então, eu posso especificar, por meio da simbologia de diagrama de bloco, uma repetição, desta maneira. Assim como posso especificar um caso. Então, se este caso for verdade, eu processo alguma coisa e passo para o final. Se não, eu verifico um outro caso. Eu posso especificar, por exemplo, um valor de média. Então, se este valor for maior que 8, aí eu executo aqui. Se não, aí eu verifico. Se este valor for maior que 5, aí eu vou seguir esse caminho. Se não, eu venho para cá. Aí, se este valor for maior que, sei lá, 4, eu sigo esse caminho. Se não, eu sigo direto para esse caminho aqui. A lógica modular, a técnica da lógica modular é elaborada com uma estrutura de partes independentes denominadas módulos, cujo procedimento segue regras a saber, decompor um programa em partes independentes e dividir um programa em outras partes menores. Então, eu especifico a solução, decompondo o problema em partes menores e depois juntando. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a especificação do início. Então, eu tenho um módulo A, que é uma subrotina, responsável por, vamos imaginar que aqui eu tenho o processamento de fazer um café, né? Eu tenho a descrição da tarefa de resolução de um café. E aqui eu tenho responsável por pegar água. Então, eu tenho um módulo aqui que vai especificar os detalhes de como se pega a água. Em seguida, eu tenho uma simbologia que processa aqui, né? Usa água e prepara café. Então, eu estou processando aqui a tarefa de realizar o café. Então, em seguida, eu passo para uma outra subrotina que é responsável por servir o café. Bom, então,
a aula ela vai até aqui e ao final tem um exercício aqui para vocês treinarem. Tchau, tchau.